Boa noite, família, bom dia, boa tarde. É uma alegria imensa, com carinho de coração estar aqui com vocês, estar aqui com meu irmão amado e a gente poder juntos aqui ter mais uma conversa fraterna, mais um momento em família, que afinal de contas é sempre bom estar perto de pessoas que a gente gosta, estar perto de pessoas que têm carinho, amor e que estão vibrando detalhes positivos e querendo coisas melhores na vida. É sempre bom, né? Então estamos nós aqui mais uma vez juntos. Vou pedir para o meu amado irmão aí cumprimentar vocês também para a gente poder dar start no nosso tema e na nossa conversa amiga. Família, mais uma vez, sejam bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. Eu, meu irmão querido, um bate-papo mais uma vez, trazendo essas boas energias, né, irmão? Às vezes assuntos difíceis, às vezes assuntos desafiadores e até positivos, né, irmão? Mas que esse bate-papo aqui seja algo que traga inspirações e construções na vida de cada um, porque também nós estamos nesse aprendizado, né, querido irmão? Estamos aqui nos reconectando e criando um novo roteiro para a nossa jornada, cada capítulo da vida. Qual é o tema de hoje, irmão? Como é que vai ser nosso bate-papo? Bom, família, nós estamos no episódio 40, né? Que alegria? 40 encontros, 40 momentos já. E o nosso tema de hoje é Eu queria que fosse fácil. Eu queria que fosse fácil. Né? Quem não quer? Poxa. Quem não quer que seja fácil? Poderia ser mais fácil, né? A vida poderia ser mais fácil, as coisas poderiam ser mais fáceis. E quando a gente pensa sobre esse tema, me vem à mente muito... É porque se eu queria que fosse fácil, significa que as coisas estão bem complicadas, né? Que eu tô vendo as dificuldades na minha frente e tô achando a vida cheia de dificuldades e problemas. Nessas horas, irmão, o que fazer? Olha, é muito importante a gente, nesses momentos, quando bate esse desânimo, né, essa desesperança, até um desespero, né? Tipo assim, Deus, por quê, né? Por que tantas dificuldades, tantos problemas que a gente está acumulando naquele momento da vida, né? E assim, irmão, pra mim, eu acho que no primeiro impacto, quando a gente está vendo algumas situações, é difícil a gente absorver aquilo, a gente viver, a gente conseguir entender o porquê de tantas dificuldades e problemas na nossa vida. Mas o que me ajuda bastante, né, não é imediato, mas também exige um tempo, né, para eu conseguir chegar nessa postura, é eu parar, respirar e tentar entender por que tá tendo tantos problemas na minha vida naquele momento e também entender se aquelas coisas que eu tô vendo como problemas são realmente problemas, se são realmente tão pesadas assim, ou se eu que tô muito aflito, que tô dando multiplicando, potencializando, né, esses problemas em mim. Então, para mim, né, irmão, no primeiro momento para, respira, não pira, né, e tenta processar aquilo, peraí, é importante ter isso, né? Porque se a gente está no modo automático na vida e não faz essa pausa, as coisas parecem que vão acumulando, né? É como a gente fala daquela simbologia, tipo, o copo parece que vai enchendo, né? Vai enchendo o copo, enchendo e parece que vai começa a transbordar. Porque não tem nenhum momento que a gente para pegar aquele copinho ali, dar uma bebida, né? Dar uma processada naqueles problemas, naquelas questões. E se a gente não faz isso, chega num ponto de sobrecarga, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Eu dou uma paradinha assim na minha vida e tento ressignificar alguns pontos e dar o peso devido. Não é um processo fácil, né? Mas é importante esse momento de pausa, assim, de reflexão. Né? É interessante você falar de ressignificar, porque quando a gente tem esse sentimento de, eu gostaria que fosse fácil, eu queria que fosse fácil, mas não tá, né? Tá difícil, tá complicado, e esse sentimento vai tomando conta da gente. Essa questão do ressignificar, de moldar de ponto de vista, de tentar trazer um novo entendimento para o mesmo assunto, é uma tática muito importante, que envolve aquele negócio do aceita que dói menos, compreende aquilo que está acontecendo, interpreta aquilo de outra maneira no seu coração. E uma das táticas para a gente conseguir fazer a mudança de interpretação é talvez parar de focar os prismas que são os problemas que você está analisando naquele momento. Porque muitas vezes a gente se inunda tanto de pensamentos negativos e de coisas difíceis que a gente está enfrentando, que a gente esquece o tanto de coisas boas ou normais que está tendo na nossa vida, né? Sim. E a gente observa isso nas pequenas atitudes nossas. A gente já conversou aqui e alguns temas já foi levantado,
que a gente tem muita habilidade, aí eu falo por mim, eu não posso falar por ninguém, família, só posso falar por mim. Leandro, tenho muita facilidade de entrar no local e normalmente descobrir o problema, né? Descobrir o detalhe, descobrir o que está faltando, descobrir aquilo que não combinou, descobrir aquela questão que não deu legal. É fácil. E aí, o local tá cheio de coisas maravilhosas. A minha mente vai ficar com aquele detalhe, aquele problema. Quer ver como é que funciona? A gente pode trazer para carro ou para roupa. A gente pode trazer para o ponto que for. Às vezes você tem um carro que aí por algum infortúnio alguém dá uma batidinha na porta do teu carro. Pam. Abre uma marca, uma amassadinha na porta do teu carro. Você tem um carro maravilhoso, lindo, que te serve, não sei o quê. Mas sempre você vai lembrar da batidinha na porta. A primeira coisa que você vai olhar é aquela batidinha na porta. A primeira coisa, quando você olhar para o seu carro, você já vai olhar para a batida. Se você sempre for, por exemplo, se for o seu lado de motorista que a pessoa bateu, sempre quando você for, antes de entrar no carro, você olhar para o carro, você já vai olhar a batida em primeiro ponto. Isso mostra o nosso foco, para onde a gente sempre tem atenção. E até quando a gente não tá no carro ali perto, a gente tá pensando naquele amassado. Lembra do amassado e fica indignado com aquilo. E nem lembra que o carro maravilhoso, você tem as coisas boas, você tá ali focado naquele problema. Que ele te serve, que ele tá te servindo, que ele te ajuda, que ele é um carro que você tem, que ele tem conforto, que ele te gera várias coisas boas, você tá lembrando do problema. E aí, o que acontece quando a gente foca no problema com a gente? Da boca fala o que tá cheio, o coração, eu me encho de problema automaticamente, família. Para eu focar no problema e trazer o problema à tona, significa que eu já mergulhei nesse problema internamente. E quando eu mergulho no problema, eu sinto o problema, eu absorvo o problema. Aquilo mexe dentro de mim e faz com que eu pare de sentir coisas boas que eu deveria estar sentindo. De eu valorizar coisas boas que eu deveria estar valorizando. De eu sorrir detalhes que eu poderia sorrir. De eu me alegrar com coisas que eu poderia me alegrar. Mas aquilo toma tanto força dentro de mim que acaba fazendo eu perder o meu controle do que eu gostaria de estar fazendo. E às vezes é uma simples batida na porta de um carro, que é um exemplo simples, e que num ato simples ali, olha, mas a batida da porta do carro, acredito que não vai me levar a ficar com tanta coisa assim. Eu falei da batida na porta do carro, mas poderia ser aquele seu colega de trabalho que não age da maneira que você vê que é correta, por exemplo. Poderia ser aquele familiar que não te tratou bem aquele dia, não te tratou bem em alguns momentos. Pode ser uma questão do corpo em você que você não gosta, aquilo fica na sua mente. Pode ser uma questão amorosa que você não conseguiu resolver e aquilo fica lá batendo e buzinando na tua mente, impedindo você de observar outras coisas. O problema de a gente pensar, eu gostaria que fosse fácil, não é que a gente não gostaria que fosse fácil, é lógico que é bom ser fácil. Seria muito melhor se tudo ocorresse de uma maneira mais equilibrada, mas por que não está ocorrendo? Muitas vezes a resposta é porque eu não estou equilibrado ainda. Para conseguir manter esse padrão de energia e conseguir sentir essas energias passando por mim, sabe? Então, se eu tenho um problema no trabalho, a minha vida não se resume àquele problema no trabalho. E por que eu coloco aquele problema que aconteceu em outros detalhes da minha vida, em outros momentos em que aquilo não está ocorrendo? Então, se eu gostaria que fosse fácil, muitas vezes não está sendo fácil porque eu não permiti que seja fácil. Porque eu dificultei o que já era difícil. E quantas vezes a gente não dificulta o que é difícil? Quantas vezes a gente não aumenta algo que não precisava ser aumentado? Quantas vezes a gente não faz tempestade em copo d'água? Quantas vezes? Somos mestres em fazer isso, né? Somos mestres em realizar esse detalhe. E é importante que a forma como a gente encara a vida, irmão, é como se a gente usasse um óculos, né? Um óculos que a gente bota um óculos com uma lente azul, a gente vai ver a vida azulada. Uma lente meio amarelada, a gente vai ver a vida amarelada à nossa volta. Isso no aspecto visual, mas é como se a gente bota, o óculos que a gente bota na vida, qual é qual é o nosso filtro, né? O que a gente normalmente busca captar diante das situações e acontecimentos da vida. Então, quando a gente tem um filtro que a gente sempre está querendo enxergar os problemas, as dificuldades, né? Quer ver sempre buscar criticar, julgar a nós mesmos e ao outro, a nossa, né? Ficar preso, né? E angustiado com problemas, sejam passados
problemas presentes e até problemas que ainda nem existem e que provavelmente na maioria deles não vão existir. E a gente tá lá, ó, vivendo já com maior ansiedade aquele problema, né? Exato. E a gente fica, meu Deus, num estado agitado, ansioso, angustiado. Sendo que, quando a gente bota o convite, né, família Reconnects, é que a gente comece a desenvolver, né, um mecanismo de botar esse óculos de mais leveza, de mais simplicidade diante das situações da vida. E o óculos também da gratidão, mas não é que você vai agradecer, nossa, estou com tantos problemas, gratidão. Não é essa gratidão assim, né, sem profundidade. Existe um processo de você realmente reconhecer que há situações difíceis, mas também chegar àquelas questões. Isso eu vejo comigo mesmo. Às vezes eu tô no meu dia aqui, irmão, também, e quando eu vejo, eu tô tipo, muito agitado, angustiado, pensando talvez que várias pequenas coisas, assim, que para mim parecem problemas a serem resolvidos, pendências, e eu fico agitado, eu fico tipo angustiado e ansioso, acelerado, e aí eu começo a meio que travar, né? Eu fico perdido. Sem saber para onde ir. Sem saber para onde começar e para onde ir. Só que aí quando tem um momento que para, eu falo, peraí, vamos lá, né? E aí eu começo a botar essa lente, esse óculos, né? Da simplicidade, do olhar, ressignificar tudo aquilo e de ver, tá, isso aqui são pontos que precisam de tanta ansiedade, tanto problema nisso aqui, tanta angústia. Não, calma. Isso aqui, ó, tem uns pontos aqui que eu posso ver hoje, que eu vou olhar com cuidado, mas não vou achar que isso aqui encarar isso com um grande problema, uma grande questão. Vou, no meu tempo ali, resolver isso aqui. E esses outros aqui eu vou ver amanhã ou na semana que vem, né? E aí eu começo a me organizar e trazer mais leveza e simplicidade na vida, né? Então, como a gente encara a vida quando a gente encara a vida com essa postura, a vida fica muito mais leve. E independente da situação que você esteja enfrentando hoje, pode ser umas situações realmente bem difíceis, ou às vezes está só na correria do dia a dia, né? No automático. A forma como você vai encarar isso vai suavizar, né? E também respeitar um processo. Nós temos fases da vida que são mais realmente tumultuadas e desafiadoras, e reconhecer isso e saber que aquele capítulo, né? Como qualquer história que a gente vê, né? Num livro, num filme, existem momentos de ápices, assim, de grandes dificuldades e dramas, de perdas, e existem outros momentos que são mais tranquilos, né? Tempos de paz, de harmonia, de um pouco mais equilíbrio, né? Sim. Como o Chico Xavier falava, tudo passa, né? Tudo passa na vida, então todos esses fatos fazem parte, mas como a gente encara isso, a gente começa a olhar a vida não querendo que tudo seja mais fácil, né? A gente até vê que os momentos mais difíceis vêm nos trazer grandes aprendizados e com o tempo e com o nosso processo né? Já falou até desse processo às vezes de luto, né? Que acontece, da negação, da raiva, da barganha, e depois da tristeza, e depois, né, da aceitação, que a gente passa por essa fase também tudo, assim, somente nos grandes problemas, né? E quando a gente passa por esse processo, a gente vê o aprendizado, a gente vê a luz no fim do túnel e o que aquilo nos transformou. Então, ter essa sabedoria, né, irmão, de você conseguir respeitar essas etapas, respeitar a si mesmo no processo e também aos outros à sua volta, faz com que tudo fique mais simples. A gente não exige dos outros também que sejam perfeitos, que sejam equilibrados e sempre, né, não reclamem da vida, porque cada um está na sua situação, e que a gente foque na nossa capacidade aqui, ó, na gente. Em a gente ter mais calma, simplicidade, leveza, sabedoria e respeitar nosso próprio processo de realmente entender e processar as questões que passam na nossa vida para sair do outro lado assim com melhor, né? Mas quebrando essa sensação de que tudo tá difícil, né? Sim. Se eu gostaria que fosse fácil é porque tudo tá difícil. E quando você tava falando, eu lembrei, porque você tava dizendo, esse mecanismo, essa tática, é muito vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Sim. E a gente tem que lembrar que oração é elevação de pensamento. Então vigia, fica atento, observa e eleva a mente. Saia do problema, eleva a vibração. Se coloque de maneira mais positiva. Isso é uma tática tão importante que aí quando a gente estava conversando também eu lembrei que dificuldade e problema todos vão passar. E aí eu lembrei de Jesus na hora que Jesus já sabia como ele iria passar e o que ele iria passar, mas não significa que isso não era difícil. Isso era difícil.
Não era uma coisa fácil de se fazer, né? Tanto que a gente vê que nos evangelhos tem um momento em que Jesus pede para os discípulos ir orar com ele, porque ele estava num momento de dificuldade e provavelmente é o pensamento humano, por exemplo, eu gostaria que fosse mais fácil, não precisava ser assim, né? Pô, vai ter que ser tanto sofrimento, tanta dor. E ele sabia que não era uma dor só dele, ia ser dor das outras pessoas também, né? Então ele queria manter a vibração e ele fez o que? Ele vigiou, percebeu que precisava de ajuda e foi elevar o pensamento e pediu ajuda daqueles que estavam com ele, para elevar pensamentos, para ver as coisas de outro prisma, para ver as coisas de outro ponto de vista. E com certeza quando ele estava lá elevando pensamento, orando e meditando e fazendo essa análise com ele ali, com toda a espiritualidade que estava com ele, com certeza ele conseguiu mais uma vez se alimentar das coisas boas que aquilo poderia gerar, das coisas boas que ele já estava vivendo, de tudo aquilo que ele estava plantando com todos, o que motivou e gerou força para ele, ainda mais, realizar a atividade com mais carinho, com mais amor, com mais atenção, isso num nível que eu não sou nem capaz de mensurar. Mas em frente, né, naquela grande missão que ele teria. Né? Isso é uma análise de maneira simples para a gente ver que na nossa vida também vai acontecer. Se na de Jesus, nosso amado mestre, que não produziu nada de ruim para ninguém, ele teve dificuldades a vivenciar todos os dias, a todos os momentos, e conseguia sorrir, conseguia olhar para a vida, coisas super complexas que davam para ele, ele resolvia de maneira bem simples, bem humilde, bem humana, bem carinhosa. A gente também pode. A gente também pode sorrir mesmo quando as coisas estão difíceis. A gente também pode sorrir mesmo quando a gente gostaria que tudo fosse fácil. E a gente tem que ter essa confiança, essa certeza de que se está difícil para mim, é porque, por algum motivo, o nosso Pai, a espiritualidade, acredita que eu sou capaz de fazer aquilo diferente. E aí, muitas vezes, está faltando eu acreditar. Então, para me ajudar, que eu acalme, dê esse passo para trás e procure as coisas boas que estão acontecendo. Procure me reabastecer de coisa legal, elevar o pensamento, trazer essa energia vibrante diferente para dentro, que ela vibrando diferente dentro da gente, a gente vai ter força e talvez até novas soluções para o mesmo problema que eu já estava enfrentando. Porque muitas das vezes os problemas são os mesmos, porque eu ainda não mudei. Isso eu tenho que entender na minha vida. E como isso é difícil, família, entender isso. Fazer essa compreensão e essa mudança. É bem difícil. É um processo, né, como a gente falou aqui, e essa questão de você conseguir entregar e confiar, né, que aquilo ali vai trazer alguma coisa de positivo para você. São 4 palavras assim que sempre vem, tem até no meu quarto lá também essa questão de entregar, né, entregar a Deus e confiar, né, entregar, confiar, que a divindade, até essa fé, né, de que as coisas, os problemas acontecem por um propósito maior. Entregar, confiar, aceitar também que aquilo que está passando faz parte, não criar uma resistência imensa diante daquele problema. E nenhuma negação. Né? Nenhuma negação. E agradecer, né? E esse processo faz com que você comece a ver os problemas e as situações com outro prisma, como você bem disse, né, irmão? E até eu lembrei eu vi até, foi hoje, né? Que eu vi uma história de um rapaz, foi até nosso pai que enviou para mim no Instagram lá, ele compartilhou uma história bem interessante de um rapaz, chama Pedro, que hoje tem 31 anos de idade, e ele passou por uma doença, cara, uma doença assim, bem rara, assim, que até eu escrevi aqui, que é um difícil, é meningite meningocócica. Aos 18 anos ele teve essa meningite que fez com que os 4 membros dele, as 2 braços, as 2 pernas, fossem amputadas. Situação difícil. E aí, lógico, ele entrou num luto gigante diante daquela realidade que, poxa, qualquer um ficaria, eu ficaria, né? Como é que você consegue ter ânimo diante de um grande... E esse problema, então, meu amigo, e eu boto esse problema, assim, bem grande, pra gente ver que até um problema desse tamanho tem como a gente seguir e avançar e fazer algo de bom. E esse rapaz, né, esse irmão nosso, Pedro, ele, depois de um processo que ele também explica que depois de anos, né, esse processo todo do luto que a gente falou agora aqui, trabalhando, ele conseguiu fazer, depois de anos, o ânimo para se buscar uma reabilitação e através de ajuda de diversas formas ele conseguiu próteses, né, ser implantadas nos 2 braços, nas 2 pernas, né, e aí ele, quando ele foi ressignificando esse processo dele, ele viu que era um grande propósito para ele mesmo criar uma clínica também. E ele se sentiu motivado e inspirado a também levar essa reabilitação para tantos que precisam, tantos que também
também passa por isso, né? Amputado um braço, uma perna, por qualquer que seja a situação. E levar esse auxílio às pessoas. Então, você vê que até diante dos problemas, dos grandes problemas, a gente pode ter bons frutos. Sim. E respeitar, como a gente falou, respeitar não é tipo assim, de um dia pro outro, já tudo bem, maravilha, eu vou fazer. Não existe. Ele também passou, com certeza, passou uma grande dificuldade, mas conseguiu virar para esse outro lado e sentiu que era uma grande missão na vida dele, levar esse auxílio a pessoas, né? E esse ânimo e essa inspiração, não só para as pessoas que estão né, sofrendo essa questão. Eu me inspirei nele, muitas pessoas se inspiram nele. Também tenho até um escritor famoso, né, que também tem todos os membros amputados e que ele escreve livros, eu não lembro o nome dele agora. Mas também existem vários relatos, histórias, né, que nos inspiram bastante para que a gente possa não ficar preso, né, num olhar que nos paralisa diante dos problemas. Que a gente possa entender aquele processo e fazer o movimento para seguir em frente, né? E transformar a nossa vida para algo que seja construtivo, porque nada é por acaso. As coisas que acontecem na vida não é por acaso. Não é uma coisa bagunçada, né? São tanto um planejamento que a gente já tinha visto isso no plano espiritual, ou escolhas nossas aqui, mas também que a gente pode, sempre há tempo, se nós estamos tendo vida, né? Se estamos vivos a cada dia, sempre há tempo de a gente se transformar e mudar, e melhorar. Né? Não é que aconteceu uma coisa, igual essa história que eu contei, esse relato, né? Essa situação que aconteceu, que acabou a esperança. Sempre há esperança. Tendo tempo e vida, há esperança pra gente melhorar, né, irmão? Tentar de novo. Tentar de novo. É isso. Grato. E no final do nosso episódio, eu sempre gosto de fazer umas frasezinhas inspiradoras, né? Pra gente terminar aqui. Sobre o nosso tema, uma frase que eu achei bem legal é essa aqui, ó. Nem tudo é um problema. Às vezes é apenas a vida acontecendo. A vida acontece, tem seus desafios e problemas, faz parte, essa é a vida, somente a vida encarnada aqui, né? Que a gente passa por problemas e todos nós, não se iluda, todos nós passamos por problemas. E também, outro que eu achei bem legal, problemas são apenas desafios que ainda não compreendemos. Né? Que ainda tem o seu tempo para que a gente possa compreender. Num primeiro momento a gente vê aquilo como um grande problema, mas com o tempo a gente vai ver que aquilo ali vai trazer uma grande oportunidade para a gente. Então que a gente possa levar isso, família, para a nossa vida e tocar em frente, né, irmão? Tocar em frente, caminhando sempre. Gratidão, família, pelo momento com vocês. Nosso tempo que está finalizando essa nossa conversa amorosa foi grandioso esses minutos com cada um de vocês. Espero que a gente tenha conseguido guardar no nosso coraçãozinho essas mensagens, esses detalhes para a gente poder utilizar na nossa vida. Porque no final de contas é isso que importa, né? A gente ser um pouquinho mais feliz, um pouquinho melhor a cada dia que passa. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e até a próxima semana. Irmão, se despede da nossa família. Um abraço, pessoal. Espero ver vocês aí no próximo episódio. Lembrem sempre de curtir, comentar aí e participar também, que a gente está sempre olhando os comentários de vocês, viu? Um abraço e até a próxima.